Graça e paz, meus irmãos. Bem-vindos ao canal Estrada para Damasco. Eu sou o irmão Darley e gostaria de estar compartilhando com vocês alguns absurdos que têm acontecido contra o povo cristão, o povo evangélico, o povo católico e cristão em geral. Existe uma cultura do medo que as mídias, não todas, mas algumas mídias, tanto é que eu vou usar uma mídia para poder explicar isso aqui, contra o povo cristão, o povo conservador. Eu não sei por que agora existe o poder da mídia para tentar dividir esse povo, classificando esquerda e direita, bolsonarista e lulista, e dividindo o povo. E a mídia trabalha com isso, principalmente a Globo. E aqui a gente vai estar vendo uma reportagem da revista Oeste falando sobre isso. Na verdade, a reportagem da revista Oeste fazendo uma crítica. Na verdade, a crítica vai ser minha, tá? Eu vou usar na revista Oeste. Há um medo, tá? Num repórter da Globo, um medo e um preconceito do repórter da Globo com os cristãos, com os conservadores. Quer dizer, ele acha que conservador não tem que ter vaga na política, nem vaga no conselho tutelar. Existe uma guerra ideológica, uma guerra espiritual que a gente não pode falar que não existe. E ela é provocada pelo próprio homem, e provocada, lógico, por forças ocultas que a gente não pode negar. Forças demoníacas que a gente não pode negar agindo sobre o homem. Isso não é inegável, não é loucura, não é teoria da conspiração. Mas a gente está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo que existe um ataque sobre as crianças. Existe uma ideologia de imposição contra as crianças. O alvo é as crianças. Já teve vídeo de pessoas ditas de esquerda querendo se filtrar na igreja para dominar a mente das crianças. Dentro da Escola Bíblica Dominical Infantil. Tem vídeo falando sobre isso. Mas vamos ao que interessa, vamos à reportagem. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de deixar um comentário, que isso é muito importante para o algoritmo entender que esse canal aqui é relevante. Estou começando agora, então me ajuda a chegar nos 1.000 inscritos. Se inscreve aí no canal. Vamos para a reportagem. Revista Oeste, reportagem de 3 de outubro. Hoje é dia 4. Eu ia até fazer essa coisa ontem, só que cheguei cansado do trabalho. Cheguei mais de 9 horas da noite em casa e pesou. Desde 5h30 da manhã acordado pesou. Aí estou hoje de manhã fazendo. Então, Revista Oeste. Aí aqui, manchete. Veja os pastores que pregam o evangelho do ódio, diz comentarista da Globo News, sobre o Conselho Tutelar. Conservadores obtiveram a maioria das cadeiras para o posto. Pessoal, eu nunca soube que tinha eleição para Conselho Tutelar. Eu não sabia. Fiquei sabendo esse ano por quê? Porque os conservadores se mobilizaram, sim, fizeram rede de contato. Sim, eu recebi contato pedindo para eu ir votar. Acabei não indo votar porque eu não tinha candidato. Não conhecia, ainda não é bem divulgado, mas eu acho que num país democrático todos, direita e esquerda, crente, católico, umbanda, candomblé, cada um tem seu direito no parlamento, ateu, independente da religião, independente da orientação sexual, desde que seja eleito. Desde que seja democraticamente feito pela maioria. Isso é democracia. Democracia é a vontade da maioria. Não é a vontade do jornalista, não é a vontade de um juiz, não é a vontade de quem quer que queira. É a vontade da maioria. Então lá, reportagem de 3 de outubro de 2023 da Revista Oeste. Vamos falar esse senhorzinho aqui que vai estar falando, né? Falando preconceituosamente, instigando as pessoas a ficarem contra o povo cristão, o povo evangélico e o povo conservador.
O povo conservador só quer o bem da sociedade e o bem de seu filho. Queremos uma sociedade igualitária, queremos uma sociedade justa e democrática, com direito para todos. Existe fundamentalismo? Sim, como existe fundamentalista na direita, na esquerda, em qualquer lugar. Nem todo mundo cristão fala as falas de Cristo, que dito cristão não fala a fala de Cristo. Mas o povo conservador está acordando, o povo conservador está mobilizando, se mobilizando. Então, durante o programa Globo News+, o comentarista Otávio Guedes fez comentários polêmicos a respeito das eleições para o Conselho Tutelar que ocorreu no fim de semana. A esquerda perdeu assentos. Então eles estão revoltados porque não tem que ser um lugar de esquerda e de direita. Tem que ser um lugar onde as pessoas têm que cuidar dos interesses das crianças e adolescentes. Estamos numa sociedade, eu sou professor, posso falar de cadeira, estamos numa sociedade onde pai e mãe estão relegando à escola a criação dos filhos. Então está uma sociedade complicada. Guedes criticou o avanço dos conservadores sobre esses postos. É um trabalho fantástico, mas do Estado laico. Pessoal, o Estado ser laico não interfere na religiosidade daquele que vai assumir um cargo público. Eu sou funcionário público, também é religiosidade. Pô, tinha um colega que infelizmente já faleceu, ele se dizia satanista e nos dávamos muito bem. Muito bem. Ele era homossexual, se dizia satanista, até brincava com ele, pô, você como satanista é melhor que muito cristão. E sabe por que ele era satanista? Porque a igreja botou ele para fora. Aí ele ficou revoltado. E era um rapaz, que quem está assistindo sabe de quem eu estou falando, de um coração do tamanho do mundo. De satanista ele não tinha nada, só revolta. Então, não tem que levar a sua fé. A questão religiosa tem que ser debatida sem medo neste país, porque há um medo de parecer preconceito contra determinada religião. Então, medo não. A mídia está exercendo preconceito contra as religiões conservadoras, contra o cristianismo. Das religiões tidas como conservadoras, temos a católica, nem todos os padres são conservadores. Os evangélicos, nem todos os pastores são conservadores. Você tem pastor até que se veste de borboleta e está lá no Congresso Nacional. E vai para carnaval e vai para parada gay. Nem todos os pastores são conservadores. Tem um amigo meu que é pastor, foi até meu pastor, e é completamente de esquerda. Completamente. Eu não sei como é que pode um pastor ser de esquerda, mas ele é. Defende pautas de esquerda. É complicado. Vejo pastores que pregam o evangelho do ódio. Pessoal, o problema está na generalização. Tem pastor que prega ódio. Tem um aqui em Copacabana que vive preso. Vira e mexe e está preso, porque ele só arruma confusão. Então, não vamos generalizar. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Cadê o vídeo? O vídeo está aqui. Para ver que a revista Oeste não está mentindo. Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também um embate entre o Estado laico e o Estado religioso, porque a função do conselheiro... Não existe um embate entre o Estado laico e o Estado religioso. O Brasil é um Estado laico, mas não significa o ser laico que as pessoas não podem ter sua religião, a sua crença, a sua doutrina, ter o seu jeito de ser baseado na doutrina, naquilo que acredita, e exercer isso politicamente. Isso é democracia, mas a democracia parece estar incomodando muita gente. Eu não consigo entender isso. A democracia hoje incomoda muita gente. Se diz democrata, se diz defender a democracia, mas é contra tudo aquilo que vai da democracia. O conselheiro tutelar, ele é um auxiliar da escola pública, né? A escola pública é onde é o fórum onde você tem... Eu dou aula na escola pública desde 2006.
Eu nunca vi o Conselho Tutelar fazer nada. Vai ter gente me contrariando, lógico. Mas eu, dando aula em várias escolas, e desde 2006, escolas no Foco aqui no Rio, escolas na Baixada Fluminense, para quem é do Rio conhece, e eu nunca vi uma ação do Conselho Tutelar, nunca vi uma visita do Conselho Tutelar à escola para saber o que está, o que precisa. Nunca vi, desde 2006. Todo tipo de diagnóstico de problemas de infância e adolescência. E o parceiro das escolas públicas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico, Só que é um trabalho de um Estado leigo. Você tem que levar ali... Não é do Estado leigo, como ele falou, do Estado laico. Você pode ser religioso e exercer um trabalho laico, mas baseado nas suas crenças. Você pode ser um pastor, você pode ser um padre e exercer a sua cidadania. É um direito seu. Católico, protestante, evangélico, espírita, candomblessista, tem o direito de exercer. Budista, tem o direito de exercer o seu sufrágio, o seu voto, o direito de assumir cargos elegíveis. Então não importa, o que vai importar é o trabalho lá. Lógico, os conservadores estão prestando atenção. O povo conservador está acordando. Por quê? Porque existe uma guerra ideológica. Se existe uma guerra ideológica e estamos no meio dela, a gente não queria, mas estamos no meio dela. Existe uma divisão nesse país e o país só vai crescer quando esse país for unido. Quando a gente parar de pensar em partido político, em candidato A ou B, e passar a pensar no Brasil. Passar a pensar em construir um país melhor. Ter uma política de educação de 30, 40 anos. Porque entra governo, sai governo, não faz nada pela educação, nem de direita nem de esquerda. Eu votei no candidato de direita, mas passou 4 anos e não fez nada importante pela educação. O outro passou 16 anos no poder e voltou agora e não fez nada pela educação de base. Nada. Só vem piorando. Cada ano que passa vem piorando. O novo ensino médio, então, é um lixo. Um lixo, só vem piorando. Vamos continuar aqui. As ações de um Estado laico. Você não tem que levar a sua fé. Colocar. Então é isso que a gente tem que observar, porque aqui no Rio de Janeiro não foi entre conservadores só e progressistas, não. Foi entre religiosos e quem defende o Estado laico. Então... Não foi entre religiosos e Estado laico. O que aconteceu na eleição do Conselho Tutelar no Brasil inteiro e não só no Rio de Janeiro? Simplesmente houve campanha, houve mobilização, uma campanha apartidária, porque para Conselho Tutelar não tem partido, graças a Deus, mas os partidos são envolvidos, todo mundo sabe disso. Não tem partido, mas eles são envolvidos. Não tem verba de campanha, essas coisas. Que é um cargo público também. Mas houve uma mobilização, houve um despertar, vamos dizer assim, do povo católico, do povo evangélico, do povo cristão e do povo conservador. Pessoas que nunca saíram de casa para votar foram votar. E eu não saí, porque eu não tinha candidato. Fiquei sabendo em cima da hora disso aí. Na verdade, assim, eu ouvi numa rádio grande aqui, Rádio Melodia, aqui no Rio de Janeiro, um debate sobre isso. E foi um debate, não foi indicação de candidato nenhum, que fique bem claro, acordando o povo sobre a importância do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem que funcionar, ele tem que estar junto da escola, ele tem que estar junto das comunidades, junto de associação de moradores. Ele tem que funcionar mais. Nossas crianças são importantes porque é o futuro de amanhã. Eu já tenho 50, daqui a pouco não estou mais aqui. Vou pro pai. Sabe lá quando? E eles vão tocar esse país. E fazer um país para os filhos deles. O tempo passa rápido. Tem que ser cuidado. Tem que ser muito cuidado. As crianças têm que ser cuidadas. Não importa quem é que está lá. Se é crente, se é católico, se é de esquerda, direita, mas que faça um bom trabalho. Lógico que eu vou preferir que seja uma pessoa conservadora e de direita. Mas se tiver lá uma pessoa de esquerda, de bom senso, que faça um bom trabalho, eu vou bater palma. Temos que ter consciência e temos que ter bom senso. Então, essa é algo que a gente tem visto
né, a gente tem visto assim, a questão religiosa é uma questão que tem que ser debatida sem medo nesse país. As igrejas aqui no Rio de Janeiro, na eleição do Cláudio Castro, funcionaram como partidos políticos, de botar fiel para ir na rua pedir voto. O próprio Cláudio Castro admite isso. Nas igrejas que eu frequentei, hoje, sou um destemplado, desigrejado nunca, porque eu continuo estudando, continuo tentando praticar, falar que pratico o cristianismo, é ser mentiroso, mas continuo tentando praticar a fé cristã, viver com aquilo que Cristo ensinou cada dia, com os meus espinhos na carne e tudo, mas minha igreja nunca me irritou. Quando tinha um pastor de esquerda, ele militava fora do púlpito, nunca militou no púlpito. Quando eu fui para uma outra igreja, também, todas as duas assembleias, as igrejas que eu visitei, nunca vi, as que eu visitei, posso falar das que eu visitei, nunca vi uma propaganda partidária política. Nunca vi. Agora dei uma travadinha aqui, porque eu visitei uma na época da eleição, e foi rápido, um dia que eu estava com uma dor de cabeça, passei em frente a uma, entrei, e lá tinha uma candidata. Cantora, candidata, e não ganhou não. Tá? Ela não ganhou. Nem lembro o nome dela, mas não ganhou. Que a Igreja Universal botou obreiro para bater em porta e pedir voto. Então... Da minha casa não bateu obreiro nenhum da Universal. Nenhum. Então, e há um medo, assim, de se tocar, de parecer preconceito contra uma determinada... Parecer não. É preconceito porque só falam da religião cristã, da religião evangélica. Só fala do povo que se diz evangélico. Não vejo falando mal de espírita, não vejo falando... O espírita é conservador. Eu não vejo. Só procurar lá o Carlos Vereza, que é um grande representante do espiritismo aqui no Rio de Janeiro, ex-ator global. Pessoal, perdoa aí o cachorro do vizinho latino, mas tem que gravar o vídeo. É preconceito sim, porque quando o nosso presidente atual, não sei se foi através do Ministério da Saúde, botou o candomblé como apoio à saúde. Pessoal, religião e saúde são complementares. Não, você não pode ter uma religião em privilégio da outra. Como eu criticaria se fosse o protestantismo, se fosse os crentes. Eu criticaria também. Por quê? Porque um hospital, um tratamento, é de acordo com a religião da pessoa. E ajuda. Cientificamente comprovado que a fé ajuda, mas cada um na sua fé. A fé não tem que ser imposta, e bato isso sempre. A fé não tem que ser imposta. Mas isso que ele está fazendo aqui é preconceito religioso, sim. É preconceito religioso. Só que o preconceito religioso só é válido quando é do cristão para com as outras religiões. Agora, dos outros para com o cristão, não, é só fala. É só argumento, não é preconceito. É preconceituoso, sim. Esse jornalista aqui é um jornalista preconceituoso. O que ele está cometendo é um ato de preconceito religioso. Cada religião. Só que não vai dar nada. Mas eu vejo no Conselho Tutelar, mais uma vez, essa tensão que é pouco debatida no país, de um extremismo religioso, né? Sem querer generalizar. Sem querer generalizar, generalizando, sem querer ser preconceituoso e sendo preconceituoso. Essa é a fala do pessoal que se diz apartidário ou apolítico, não sei qual é a orientação política aqui, mas pelo visto deve ser esquerdista, né? Que está tão mordido assim, que eu não sei por que está mordido, já que estamos num pleito democrático. Pleito democrático, como eu tenho que orar pelo presidente que está lá agora, apesar de não gostar e nem concordar e nem ter votado com ele, porque é o meu país, porque é o meu povo. E se ele foi eleito democraticamente, eu gostando ou não, ele está lá para representar e cuidar deste país e deste povo. Então eu tenho que orar para que ele faça um bom governo. Agora, agindo preconceituosamente assim, e pior que tem pastor que apoia, tá? Pior que tem pastor e vai ter padre apoiando. Povo cristão, povo conservador independente da religião, a gente tem que se unir. Tem que prestar atenção para ter um país melhor. Porque essas pessoas não querem um país melhor. Dá para ver, eles querem um país conforme a ideologia deles. Não querem uma ideologia plural.
Pessoal, no final da minha fala, deu um probleminha aqui no vídeo. Eu queria estar mostrando, antes de terminar, o artigo 5º, que fala de religião. Só para lembrar a jornalistas, lembrar o povo, lembrar até o próprio cristão, quais são os direitos constitucionais. Então, aqui no artigo 5º da Constituição, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção ao local de culto e suas liturgias. Então, aqui protege o evangélico, protege o católico, protege o espírita, o bandista, o candomblessista, o satanista. É livre. A liberdade de consciência e crença. Então, todos têm o direito. Podemos não concordar com um modo que o outro cultua a sua religiosidade, mas é livre. Assim como eu não concordo com a Igreja do Reteté, mas é livre. No Brasil ele é livre. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a pessoa que está num hospital ou está num quartel, ele é assegurado a prestação de assistência religiosa de acordo com as restrições de cada lugar. Não vai querendo chegar invadindo um hospital ou invadindo um quartel, que vai dar ruim. Ninguém será privado de direitos, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, todos, independente se é de esquerda ou de direita, se é pai de santo ou se é pastor, tem direito, salvo se invocar para se eximir de obrigação legal a todos, imposta, e se recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada na lei. Então, o quê? Ninguém será privado de direitos. Então, todos podem se eleger. O homossexual pode se eleger, o pastor pode se eleger, o padre pode se eleger, o bispo pode se eleger, o pai de santo pode se eleger, o monge budista pode se eleger, pode votar. Então é livre, pessoal. Vamos parar com essa palhaçada, com essa bobeira de querer classificar as coisas. Quem pode, quem não pode. Todos podem. Todos. Isso é democracia, tá bom? Então, pessoal, encerrando aqui o vídeo. Vou pedir para deixar seu like, se inscrever aqui no canal. O vídeo ficou longo, eu acabo falando demais, sou professor, acabo falando demais. Mas se gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreva aqui no canal. Fica com Deus, que Deus abençoe profundamente a sua vida e até o próximo vídeo.